Quando você fala em escândalos de corrupção, os mais memoráveis que vêm à cabeça, sem sombra de dúvida, Petrolão, Mensalão. Mas tem vários outros. Nós temos o propinoduto, os fundos de pensão, enfim, uma infinidade a gosto do freguês. E agora a República está voltando à normalidade, ou seja, Lula está de volta e aquilo que aconteceu naquela época, todo mundo tem medo de acontecer de novo. Mas o que acontece é que há pessoas que não acreditam que existiram os esquemas de corrupção da Petrobras. Anteontem, o Poder 360 lançou uma matéria, e nessa matéria confirma de forma inequívoca a existência de corrupção dentro da Petrobras, inclusive com pessoas ligadas ao PT. Matéria Poder 360, eu sempre cito a fonte para vocês. Ex-executivos da Petrobras devolveram 279 milhões de reais. Valores foram direcionados ao Tesouro ou à própria estatal. Vieram de envolvidos na operação Lava Jato. Matéria do dia 15 de março, tá, pessoal? Executivos da Petrobras ligados ao esquema de corrupção investigado a partir de 2014 pela Operação Lava Jato aceitaram entregar 279,8 milhões ao Tesouro e à estatal. As informações foram compiladas pelo jornal Estado de São Paulo, com base nos acordos firmados entre os investigados e o Ministério Público Federal. O esquema confirmado por 5 ex-funcionários do alto escalão da empresa. Paulo Roberto Costa, que era o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Nestor Severo, ex-diretor da área internacional, Pedro Barusco, ex-gerente, Eduardo Musa, ex-gerente, Renato Duque, ex-diretor da área de engenharia. Eles prestaram depoimentos em delação premiada ou em colaboração espontânea à justiça. Dos 5, 4 devolveram dinheiro. Então, hoje, há aí uma tentativa de mudar a história, mudar a narrativa da história, dizendo que a Petrobras, o Mensalão, nunca aconteceu, que tudo isso foi uma perseguição do Moro contra o PT e a esquerda brasileira. Enfim, a gente sabe muito bem que não é nada disso. Matéria do Estadão. Alto escalão da Petrobras aceitou devolver 279 milhões e confirmou a corrupção alvo da Lava Jato. Ou seja, não tem o que falar. Tomé Abdu escreveu o seguinte: agora não tem mais como esconder. Durante anos, disseram que se tratava de uma mentira. Fizeram parecer que a Lava Jato nunca existiu. Mas agora, após esquema de corrupção ligado à Petrobras e investigados pela Operação Lava Jato ser confirmado por 5 ex-funcionários do alto escalão, não restam mais dúvidas. A maior parte dos valores entregues, 279,8 milhões, são oriundos de propinas obtidas pelo executivo e eram mantidas em contas no exterior, em dinheiro vivo e na forma de imóveis, terrenos e carros importados. Os brasileiros não caem mais nessas mentiras. Pois é. Eu acredito que eles podem tentar reescrever a história, lavar a imagem daqueles que estiveram envolvidos com corrupção, que não vai colar. Até porque os próprios meios de comunicação têm medo também. Vocês viram o que aconteceu com a Petrobras agora. Tá? Uma fala sobre as ações da companhia fez com que ela perdesse bilhões em mercado. Mas hoje a corrupção ela é mais sofisticada, ela usa regras dentro da lei para se aproveitar disso. Ou não tão dentro da lei assim. O que aconteceu? Foi feito uma tentativa desenfreada do governo Lula de interferir na Petrobras. As ações despencaram. Alguém que sabia o que seria feito fez a aposta de que um dia para o outro a Petrobras ia despencar. Fez essa aposta. E aí ganhou muitos milhões de reais. Não é rastreável. Ninguém sabe quem é. Mas alguém tinha informação de que valia a pena apostar todo o seu dinheiro na Petrobras, porque a Petrobras ia ter essa queda. Ou seja, você fez um aporte de apostas, cai de um dia para o outro, você compra no dia que ela deu a maior baixa por causa da fala do Lula, depois o Lula se desculpa, fala que não é bem assim, e o dinheiro volta. E aí? O que vocês acham sobre isso? É uma forma de corrupção?
Porque tem informação privilegiada. Quem foi? Não se sabe. Não se sabe. Mas alguém se beneficiou aqui, a não ser que seja um expert, um gênio das finanças aí. Olha só, a Folha de São Paulo entende abertamente que se empresas como a Petrobras despencarem e voltarem aos patamares do governo petista 1 e 2, ninguém mais vai investir no Brasil. Matéria da Folha de São Paulo, Economia. Do recorde à crise. Como o atropelo do governo derrubou ações da Petrobras. A confusão política que provocou perdas bilionárias nas ações da Petrobras começou antes da divulgação do balanço da estatal, que veio acompanhada do anúncio da decisão de reter dividendos extraordinários sobre o lucro de 2023. E do recorde ao caos. Recorde na mão de quem e o caos na mão de quem? Ou seja, a história está aí para mostrar. Então não adianta parte da mídia tentar reescrevê-la, refazer um novo livro de história para tentar doutrinar as crianças, que não vai colar. Mais cedo ou mais tarde a realidade sempre retorna. E aí, olha só que interessante, o Estadão vem a todo ponto aqui tentando ser um contrapeso ao governo Lula. STF ajudou a enterrar a Lava Jato, diz Marco Aurélio de Mello. Ou seja, eu acabei de falar para vocês sobre Petrolão e Mensalão. Então, é inevitável citar uma matéria da Lava Jato aqui. E não sou eu que estou dizendo, eu estou sendo só um papagaio das palavras do Marco Aurélio de Mello, mas estou sendo um cara que concorda. STF ajudou a enterrar a Lava Jato, diz Marco Aurélio de Mello, e abriu aso à impunidade, ou seja, deixou a corrupção livre, leve e solta. Em um dos seus últimos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, concluído menos de um mês antes da sua aposentadoria, em junho de 2021, o ministro Marco Aurélio de Mello votou contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na ação do triplex do Guarujá, que levou à prisão do presidente Lula. Ficou vencido, como tantas vezes ao longo dos 31 anos que passou na corte. A decisão, que declarou a parcialidade do ex-juiz da Operação Lava Jato, foi um dos principais reveses impostos pelo STF aos antigos protagonistas da investigação, mas não o único. Em entrevista ao Estadão, Marco Aurélio opina sobre o STF ter ajudado a enterrar a Lava Jato. O que eu acho é que houve uma concepção equivocada por parte do Supremo. Só não houve a mesma concepção quanto ao Mensalão, porque foi o Supremo quem julgou. Aí, evidentemente, o tribunal ficaria muito mal na fotografia se viesse a declarar vícios na investigação e no próximo processo crime. Ou seja, se o próprio STF admite o problema no julgamento dele, ia ficar muito feio. O ministro aposentado também conta que não vê com bons olhos a decisão de Dias Toffoli, que suspendeu o pagamento das parcelas dos acordos pela leniência firmados pela JF e pela Odebrecht na Lava Jato. Abre aspas. O grande problema é que nós passamos a não ter pronunciamentos de órgão único, que seria o Supremo reunido em plenário, mas a visão individual de cada qual. Hoje, a insegurança graça, o que é péssimo, e, mais do que isso, graça o descrédito da instituição. O que acontece, tá? O Aldo Rebelo, ele fala o seguinte: hoje não existe mais um Supremo Tribunal Federal e uma Constituição. Existe 11 constituições, cada uma bem interpretada ao bel prazer da cabeça do ministro do STF, que lá existe. Não sou eu que estou dizendo, é o Aldo Rebelo. O Marco Aurélio de Mello repetiu isso, já não há mais decisões formadas somente a partir do plenário. Os ministros falam o tempo todo, atuam como políticos. Esse é o grande risco da democracia. E aqui nós temos um ponto. Existe um artigo na Constituição que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. E aí, nos termos da Constituição, há o direito e a liberdade de se manifestar. Vem cá, eu sei que você bate em mim porque eu critico o Bolsonaro às vezes aqui, né? E aqui eu só vou levantar uma pergunta para você. Eu vou fazer uma pedra aqui para você sacramentar essa minha pergunta. Vamos lá. Eu critico o Bolsonaro nesse ponto. Quando o STF
tornou Lula elegível novamente e cassou as decisões do Moro, falando que o Moro era incompetente, abrindo asas para todos aqueles corruptos da Lava Jato voltarem à cena do crime. Quando isso aconteceu, Bolsonaro tinha o poder de manifestação e de pedir o povo para ir para as ruas. Bolsonaro não o fez. Bolsonaro aceitou calado e não pediu manifestação do povo em relação àquilo. Bolsonaro errou ou acertou? Quem vai responder é você. Você acha que o Bolsonaro errou? Se errou, me explica o porquê. Não, o Bolsonaro errou. O Bolsonaro teve o poder de manifestar, tinha o poder de manifestar. Olha o 7 de setembro como foi. Então o Bolsonaro, aplicando as 4 linhas da Constituição, poderia ter convocado pessoas a se manifestarem contra aquele arbítrio do STF. Ou você pode me responder, não, Bolsonaro não errou, Bolsonaro nunca erra. Afinal, o Bolsonaro não podia fazer nada porque o que ele poderia fazer, ele e o povo, para questionar o STF, para pressionar o STF? Não, Bolsonaro não deveria se manifestar, não. Ele devia aceitar o resultado e deixar chegar onde chegou. Bolsonaro fez certo. A resposta é sua. Eu quero que você diga sim ou não e me coloque o porquê. Quer saber a minha resposta? Sim, Bolsonaro errou. Ele sabia que Lula ia voltar e ele acreditou que o mais fácil era ele ganhar porque ele ainda acreditava no antipetismo. Lula voltou, Bolsonaro achou até bom. Ou seja, o Flávio Bolsonaro falou isso, ou o Eduardo Bolsonaro falou isso. Não, é bom que o lulopetismo a gente detona eles. Existe o antipetismo. Quem que é o presidente hoje? Coloca no comentário para mim. Mas assim, eu só levei você a fazer uma indagação. Não precisa tacar pedras em mim, não. Só me responde. Acertou ou errou? Só isso. Vamos lá. Bora para cima. Matéria da Folha de São Paulo. Lula é um idiota útil do Ramais, diz autor de livro sobre antissemitismo. Olha só. A Folha de São Paulo está corajosa agora de falar isso. Em seu livro Israelofobia, o jornalista britânico Jake Wallace Simmons defende a ideia de que o atual ódio ao Estado de Israel é a mais nova face do velho ódio aos judeus, perseguidos por sua religião na Idade Média e como raça na Alemanha nazista. A bola da vez, diz ele, é o ódio político contra os judeus. Eu vou repetir só mais uma vez, tá? Só para você ficar feliz aqui. Lula é um idiota útil do Ramais, diz autor de livro sobre antissemitismo. Tá bom. Esse aí que falou isso não vai ser preso no inquérito das fake news, porque é um jornalista britânico que nem mora aqui no Brasil, né? Escreveu um livro lá. Então, tá bom, né? Tá certo. Vamos lá. Bora falar de mais matéria. Matéria do Conexão Política. Lula ataca a direita internacional, põe a democracia em risco no mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a ascensão da direita em vários países do mundo, como a eleição de Javier Milei, na Argentina, e mais recentemente a ampliação da ala conservadora em Portugal. Em suas palavras, o petista disse que o lado político oposto ao seu está colocando a democracia em risco. Abre aspas. Em todas as lutas que a gente tem que fazer daqui para frente, a gente tem que lembrar que o que corre risco no mundo hoje é a democracia, pelo fascismo, nazismo, extrema-direita raivosa, ignorante, bruta, que ofende e não acredita nas pessoas, externou Lula. Quem acredita na fala do Lula? Eu queria que vocês fossem sinceros comigo. Quem acredita na fala do Lula hoje de que ele está lutando pela democracia, depois de Maduro, depois de Putin, depois de tudo que está acontecendo? Você acredita que a direita é a bruta que ofende? Depois do vídeo do deputado mineiro lá, né, que agrediu o rapaz do MBL, é a direita que é extrema raivosa? Hein? Como é que funciona isso, hein? É a hipocrisia que chama, não é? Pois é, não cola mais. A verdade é que o Lula está desesperado. O discurso da esquerda morreu. Aquele discurso de que, eu vou dar pão e circo para vocês, picanha e cervejinha, é o novo pão e circo. E um showzinho aqui, um comíciozinho ali, isso não cola mais. Hoje, a população mundial evoluiu do ponto de vista de ver que existem mundos além daquele existente
dentro da grande mídia. E não dá mais para convencer que a direita é extremamente má e que a esquerda é boazinha. Ninguém acredita mais. Ainda mais quando você tem um exemplo no poder. Lula está no poder. E aí você me responde, a criminalidade aumentou ou diminuiu? Como é que está a criminalidade? O antissemitismo aumentou ou diminuiu? Então, assim, a gente percebe abertamente que o que acontece hoje, o que foi escancarado hoje, é que a esquerda persegue a direita e acuse-os do que você faz. Chama ele de fascista, mas quem é que quer o Estado grande? Chama ele de fascista, mas quem é que quer controlar o que se pode ou não dizer? Chama ele de fascista, mas quem é que prega o extermínio do outro lado político abertamente? É só você olhar aí, Elias Jabbour, entrevista, podcast do Vilela, você vai ver o que esses caras falam. Então, assessor direto da Dilma Rousseff, tá? Então, é isso que acontece hoje. É o extremista tentando acusar qualquer um que seja contra esse extremismo de esquerda de extrema direita. O que não coaduna. Eu, por exemplo, eu acredito que se tem uma coisa que não podem dizer sobre mim é que eu sou um extremista. Eu sou um cara muito ponderado até, e sou até criticado por isso. Me chamam de isentão. Mas então, eu sou ponderado, eu analiso fatos. Tem uma frase que eu não me recordo quem disse, tá? Defenda ideais, não políticos. Eu defendo os meus ideais e não os políticos, tá? E os meus ideais é de um país onde você tenha liberdade de expressão, de um país onde a criminalidade seja combatida, de um país onde o mercado é livre, de um país onde ser cristão não é motivo de perseguição, de um país onde todos tenham oportunidades. Esses são meus ideais. E quando alguém que se diz de direita vai contra esses ideais, vai contra os meus ideais. Então eu não vou estar a favor desse cara, tá? Nem a favor. E nem votar contra alguém de esquerda que propõe uma ideia que eu falo, essa ideia está dentro dos meus ideais, porque é uma ideia que, sei lá, é boa. É raro de acontecer, mas se acontecer eu não vou contra. Então esse é o grande ponto. Vamos lá, vamos falar agora da raivinha que o Felipe Neto ficou sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro ter feito o evento na Mocidade de Padre Miguel lá, acho que é, né? Vamos lá. O Felipe Neto não precisa preocupar. O Globo falou que o evento foi esvaziado, então o Felipe Neto não precisava preocupar. Mas olha o que ele escreveu. Vergonhoso, Mocidade. Absolutamente vergonhoso. A escola de samba sempre foi lugar de resistência aos fascistas, de enfrentamento à extrema-direita. Hoje, minha escola do coração, desde pequeno, se definiu como aliada dessa corja sórdida que tentou dar um golpe no Brasil. Vergonha. E aí o Mário Frias escreveu: se Felipe Neto tá triste, o Brasil fica feliz. Pois é, mas o grande ponto aqui é que essas pessoas elas não conseguem entender o que é uma democracia. Democracia é todos terem direito de expor suas ideias, fazerem um debate e, nesse debate, concluir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu sou contra extremo de direita e extremo de esquerda. Eu sou contra. Eu sou a favor do diálogo e do debate. É lógico, eu vejo nas ideias de direita muito mais coerência e muito mais, vamos dizer assim, possibilidade ou potencialidade de tornar o mundo aquele mundo perfeito e ideal para todos que eu visualizo. Mas não quer dizer que toda ideia que venha daqui é perfeita, tá? Perfeita. E aí, você só tem que lembrar da Bíblia mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Então, às vezes, se você disser, olha, eu sou de um certo espectro político, eu sou 100% certo? Não, não é. Então, maldito o homem que confia no homem. Acredite em ideais. Ideais são muito mais valorosos do que homens, tá? Então, Felipe Neto, bola fora. O que está acontecendo é a democracia. Contrataram, uma parte teve o direito de falar aquilo que pensa, e ponto. Fica tudo bonito assim, né? Perfeito, pessoal. Obrigado por ter ficado conosco até o final do editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês no próximo editorial e até daqui a pouco.